Olá, boa noite. Vamos iniciar mais um dia de leitura do livro A Cultura do Jejum. Estamos hoje no 19º dia. Vamos lá. Duração. Quanto tempo deve durar um jejum? Mais uma vez, a Bíblia não determina regras quanto a isso. Cada um é livre para escolher quando, como e quanto jejua. É possível, contudo, encontrar exemplos de jejuns com duração distinta nas Escrituras. Eles não necessariamente determinam a duração do nosso jejum, mas ampliam a nossa perspectiva, principalmente acerca da possibilidade de jejuar por períodos maiores. Um período do dia. Josué se prostrou com o rosto em terra diante do Senhor, depois da derrota de Ai, até a tarde, expressão que indicava o fim do dia. Apesar de o texto não explicitar o jejum, o ter ficado com o rosto em terra, sem nenhuma outra atividade, sugere que houve jejum. Josué 7:6. Outro exemplo diz respeito aos israelitas, quando entraram em guerra civil com os benjamitas. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo, foram a Betel, choraram, estiveram ali diante do Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. Juízes 20:26. Um terceiro exemplo é Davi lamentando a morte de Saul e Jonatas. Então Davi rasgou as suas próprias roupas e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. 2 Samuel 1:12. Alguns especulam que a expressão até a tarde signifique o ciclo do dia completo dos hebreus e não se trate de apenas uma parte do dia. Entretanto, tanto no caso de Josué como no de Davi, o jejum foi decidido de improviso ao longo do dia, depois da notícia recebida. Isso implica um jejum inferior a 24 horas. Um dia. O jejum do dia da expiação, como já vimos, acontecia em um dia consagrado ao Senhor e era observado por 24 horas. Levítico 16, 29 ao 31. 3 dias. Tanto o jejum de Esther, em Esther 4:16, como o de Paulo, em Atos 9:9, tiveram essa duração. 7 dias. Entre os exemplos de jejuns como uma semana de duração estão o dos moradores de Jabes de Gileade, por luto, por ocasião da morte de Saul, em 1 Samuel 31:13, e o de Davi, quando intercedia pela criança gerada por Batseba, 2 Samuel 12, do 15 ao 18. 14 dias. O jejum involuntário de Paulo e dos que com ele estavam no navio durou 2 semanas, em meio a uma grande tormenta. Atos 27:33. 21 dias. O jejum de Daniel, em favor de Jerusalém, durou 3 semanas inteiras. Daniel 10:3. 40 dias. Exemplos de jejuns com duração de 40 dias. Maior prazo encontrado na Bíblia são o de Moisés, em Êxodo 34:28, e o do Senhor Jesus no deserto, em Lucas do 1 ao 2. Acerca dos votos. Quero enfatizar o quanto pessoas erram ao cravar votos ligados à duração do jejum. Salvo jejuns menores, não aconselho ninguém a fazer votos quanto ao tempo de duração do jejum. Dessa forma, não se fica preso ao voto no caso de algo fugir do controle. Depois dos primeiros dias de desintoxicação, em jejuns prolongados, a sensação de bem-estar é impressionante. No entanto, se alguém passar mal, é aconselhável interromper o jejum. Não se trata de desistência, e sim de incapacidade de prosseguir. Isso é diferente, é claro, de comer só porque sentiu fome e de fazê-lo. Quando se faz um voto, no entanto, siga o conselho bíblico. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. É Eclesiastes 5, do 4 ao 5. É importante que haja no coração uma intenção e um alvo quanto à duração do jejum, mas ninguém precisa necessariamente transformar isso em voto. Já intentei jejuns prolongados e no meio do caminho fui forçado a interrompê-los. Por outro lado, também já comecei jejum sem a intenção de prolongá-lo, porém acabou acontecendo mesmo sem ter feito plano para tal. Ressalto que estou colocando em foco jejuns maiores, prolongados, de 1 semana ou mais. E jejuns menores ou parciais creio ser diferente. Há mais possibilidade de ir até o final sem intercorrências. Insisto, acima de tudo o critério é pessoal. Fazer ou não fazer um voto de duração do jejum é escolha de cada um. Ainda assim, é sempre bom ser cuidadoso com relação aos votos, já que o conselho bíblico é que eles jamais sejam quebrados. Capítulo 10. Jejum prolongado. A promessa da chegada do avivamento traz com ela uma condição.
Os milhões de cristãos precisam, antes de tudo, humilhar-se e buscar a face de Deus com jejum e oração. Qual a diferença entre os jejuns curtos e os prolongados? Alguém me indagou. Respondi sorrindo: a duração deles. Referia-me ao fato de que para alguém que vive uma cultura de jejum, frequentemente praticando, mesmo que em períodos menores, não haverá prejuízo nos resultados. Não deixará de experimentá-los caso nunca faça um jejum prolongado. Essa cultura era presente na vida de Ana, a profetisa. A escritura atesta, ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. Em Lucas 2:37. Por outro lado, é justo ampliar minha resposta, incluindo outro aspecto: intensidade. Os jejuns prolongados parecem ser, na prática, uma medida de choque, algo tão extremo que o corpo e a alma do jejuador também sentem a diferença, e não só o seu espírito. Fiquei impressionado quando, em 2009, visitei a montanha de oração da Igreja do Evangelho Pleno, Assembleia de Deus, em Yeouido, na Coreia do Sul. O falecido pastor David Yong-Cho, responsável pelo projeto, foi um dos grandes promotores de uma cultura de oração e jejum em nosso tempo. O que me chamou a atenção naquele lugar, além da intensidade das orações que presenciei, foram as placas de advertência espalhadas por todo lugar. Proibido jejuar mais de 40 dias. Minha reação foi pensar: o quê? Como assim? Eu havia feito um jejum de 21 dias e até então não conhecia tantas pessoas que fizessem jejuns prolongados. De repente deparo-me com um lugar onde a cultura de jejum era tão forte que os crentes eram proibidos de exceder o limite de duração do jejum praticado por Jesus. Uau, aquilo realmente mexeu comigo. Evidentemente, não estou sugerindo que todos deveriam fazer jejuns prolongados, mas estou certo de que mais pessoas deveriam fazê-lo. Penso que não seja ideal começar pelos períodos maiores, salvo sob direção divina. A prática nos ensina bastante acerca das reações do nosso corpo, dos nossos limites. O maior tempo de jejum, sem ingestão de quaisquer tipo de alimento, mencionado nas Escrituras, é de 40 dias. Isso não significa, no entanto, que seja uma restrição bíblica de tempo. Para pessoas com uma vida normal, saudável, parece ser uma espécie de limite para as reservas de gordura, o que provavelmente foi o caso de Jesus ao ter fome. Mateus 4:2. Seu corpo atingira tal limite. Devemos considerar, contudo, que nosso Senhor mantinha uma alimentação saudável. A dieta mediterrânea é assim considerada, além de que não comia nada processado ou industrializado, e caminhava muito a pé, muito mesmo. A soma dos fatores nos dá a impressão de que era um homem magro. Ao final do meu primeiro jejum de 40 dias, ingerindo apenas água, não senti fome. Encerrei nesse prazo porque foi o direcionamento que recebi do Senhor, mas tive a sensação de que poderia ter ido mais longe, sem nenhum problema. A diferença entre a reação do meu corpo e a do de Jesus é simples: a reserva de gordura. Iniciei o jejum com pneuzinhos na cintura que nosso Senhor seguramente não tinha. Há inclusive um caso que é considerado recorde mundial, registrado no Guinness Book em 1971. Foram 382 dias sem comida. Angus Barbieri, um escocês de 27 anos, pesando mais de 200 quilos, sujeitou-se a um jejum prolongado, com acompanhamento médico pelo Departamento de Medicina da Universidade da Royal Infirmary de Duende, na Escócia. Os médicos submeteram-no a 40 dias de jejum com a intenção de ajudá-lo a perder peso. Porém, não esperavam que ele seria capaz de manter o jejum por muito mais tempo que isso. Determinado a alcançar o seu peso ideal, Barbieri continuou o jejum, assumindo os riscos já conhecidos sobre não se alimentar por tanto tempo. Para a surpresa dos médicos, ele seguiu sua vida normalmente, indo ao hospital para exames periódicos. Testes regulares de sangue mostraram que o jovem estava com hipoglicemia, nível muito baixo de açúcar no sangue, prova de que não estava mentindo e continuava em jejum. Semanas viraram meses. Barbieri tomava vitaminas e outros suplementos em várias ocasiões. Ele foi autorizado também a beber chá, café e água gasificada. No final de 382 dias, o escocês havia alcançado sua meta de peso, em torno de 80 quilos. 5 anos mais tarde, foi constatado que ele conseguiu manter o peso, ainda pesando menos de 90 quilos. Não apresento esse relato como forma de apoio a um tipo extremo de dieta de fome. Essa é a classificação dada a tal tratamento e nada tem a ver com o jejum bíblico que abordamos. A razão de mencioná-lo, ainda que não se trate de um jejum com propósitos espirituais, é para mostrar que jejuns prolongados para pessoas saudáveis, em especial as que já vivem numa prática regular desse tipo de abstinência, não são tão inalcançáveis assim. Não é impossível.
Tenho muitos amigos que já jejuaram 40 dias apenas com água. A consenso, não é tão assustador ou complicado quanto parece. O meu primeiro jejum desse tipo me deixou apreensivo, apesar da confiança de ter recebido uma direção divina, e ainda de já haver praticado muitos jejuns prolongados de 2 a 3 semanas, havia a indagação: como meu corpo responderá a 40 dias sem alimento? Minha esposa intercedeu firmemente por mim, como nunca antes, durante todo o período. Já na segunda vez, nem eu nem ela ficamos receosos. Algo havia mudado, o assunto fora desmistificado em nossa mente. É possível. Você que ainda não possui o hábito de jejuar, não capte a minha história, uma ordem ou incentivo a você. A partir de amanhã, jejue por 40 dias. Serei repetitivo ao expressar esse cuidado. O ideal é começar devagar e cautelosamente, experimentando um avanço progressivo, aprendendo assim acerca dos limites do seu próprio corpo. Por outro lado, pensando em construir uma visão de longo prazo, sinto que devo ajudá-lo a compreender e aceitar que não se trata de algo impossível. Na verdade, também não é muito difícil. Mahesh Chavda, pastor da Charlotte, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, é um dos maiores jejuadores de que já tomei conhecimento. Ele compartilha algumas verdades que julgo importantes à prática dos jejuns por períodos maiores. A primeira lição tem a ver com a liderança do Espírito Santo. Seguir a direção divina é melhor e mais seguro do que apenas imitar os outros. O segundo princípio se refere à progressividade, ou seja, a aumentar a direção com o tempo, a duração. À medida que pratica mais jejuns e jejuns cada vez maiores. Isso permite você conhecer melhor seu corpo e entender as respostas a diferentes períodos de abstinência. A terceira verdade destaca um elemento que vejo poucos falando a respeito: entender a manifestação da graça para sua prática. Observe esse testemunho. Em 1971, comecei a fazer jejuns de um dia. Em 1972, comecei a fazer de 3 dias, por diversas semanas, e depois fiz alguns jejuns de 7 e 14 dias. Fiz vários jejuns de 7, 14 e 21 dias, conforme a instrução do Senhor. Durante essa época, o Senhor estava me ensinando o ritmo cadenciado da graça, que acontece quando nos submetemos à sua liderança. Jejuar é uma capacitação significativa que aumenta os efeitos de descansar no Senhor. Não deveria ser um jugo pesado. Ao entrar nessa jornada, encorajo você a encontrar a cadência da graça, equilibrada com a humildade da sua alma, sabedoria e obediência. Se você estiver grávida, amamentando ou passando por um tratamento médico, recomendo que consulte o seu médico antes de começar a jejuar. Em 1974, estava pastoreando uma igreja em Leveland, Texas, quando o Senhor falou comigo: comece a fazer jejuns de 40 dias. Fiz um jejum de 40 dias e na maior parte do tempo encontrei graça. No ano seguinte, novamente, fui levado a fazer um jejum de 40 dias e diversos jejuns de 14 e 21 dias. Bonnie e eu nos casamos em 1976 e foi nesse ano que o Senhor me disse: agora comece a fazer 2 jejuns de 40 dias. Depois disso, por muitos anos, fiz 2 jejuns de 40 dias por um ano e no mínimo 2 jejuns de 21 dias. Segui esse padrão de 2 jejuns de 40 dias por ano até 1988, com jejuns adicionais de duração diferente, conforme a direção do Espírito. Em 1989, fui levado a fazer apenas um jejum de 40 dias. No total, fui levado pelo Espírito a fazer 30 jejuns de 40 dias separadamente. Nos primeiros 19 jejuns, eu me permitia beber apenas água. Depois, o Senhor permitiu que eu começasse a tomar sucos. No total, durante aquele período fundamental da minha vida e ministério, jejuei 120 dias por ano. Chavda entende a natureza particular do chamado ao jejum que recebeu, especialmente com relação à intensidade. O Senhor o preparou por muitos anos para trilhar um caminho de prática intensa dessa disciplina espiritual, de modo que pudesse também ensinar sobre o assunto com autoridade. Sabiamente, entretanto, ele não impõe um padrão a ninguém, embora tenha se tornado referência e inspiração a muitos, pontua. Talvez Deus nunca peça para você jejuar por 40 dias, mas se Ele lhe pedir, você será capaz de fazê-lo, pela sua graça. Uma coisa certa e indubitável: como membros em particular da Igreja de Jesus Cristo, Deus deseja que cada um de nós observe determinado número de jejuns disciplinados em nossa vida. Ele é parte indispensável da nossa vida como membros da vinha
frutífera e noiva gloriosa do Senhor, e o estilo de vida do nosso maior modelo, Jesus Cristo. Um pouco adiante em seu livro, Mahesh volta a abordar o assunto. Você não tem que fazer jejuns prolongados demais, de forma dramática, para obter os benefícios do jejum e da batalha espiritual. O ponto principal não é a extensão do jejum, mas sua submissão à sua, de Deus, liderança. Ele ainda explica a natureza do seu chamado pessoal para tantos jejuns prolongados. Percebi que Deus sempre levanta determinados homens e mulheres para experimentar certas verdades ao extremo, para que possam falar e ministrar a outros com autoridade comprovada. Foi isso que aconteceu comigo. Deus me liberou para ministrar com autoridade a respeito do jejum e da oração, mas somente depois de ter passado silenciosamente por muitos e longos jejuns durante 2 décadas e com certo custo para mim e para toda a minha família. Deus não está interessado em ensinar teoria, mas sim em comunicar verdades espirituais fundamentadas em uma experiência pessoal sólida e em uma aplicação da sua palavra. E por hoje é só. Boa noite, Deus abençoe e até amanhã.